Olá, estudo do livro de Mateus, no capítulo 1 e no verso 1 também. Vamos fazer o seguinte, você dá um pause, lê do versículo 1 até o 17 e depois você volta com a gente. Viu? Ok, nós vamos começar aqui o estudo do livro de Mateus. O que diz o livro de Mateus? O livro de Mateus conta a história de Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua morte, como os outros evangelhos, de Marcos e Lucas e João. Com uma diferença, o livro de Mateus é um livro voltado para os judeus. Por isso, nós vemos aqui nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, quer dizer, nos primeiros versículos, somente genealogias. O que é genealogia? É uma geração após outra até chegar ao nascimento de Jesus. Por que isso? Porque dentre os judeus há muitas profecias que explicam que Jesus ia nascer descendente da tribo de Judá. Por isso era necessário para os judeus que fosse provado que Jesus era realmente descendente da tribo de Judá. Eu tenho aqui comigo um papel, um levantamento que eu fiz, que vai estar no meu blog. Se vocês quiserem ver, são as profecias e os cumprimentos das profecias do Antigo Testamento. Meu blog é o http://noticias-cristãs, sem acento, .blogspot.com. Lá você vai ver esse levantamento das profecias e os cumprimentos das profecias acerca de Jesus Cristo. Eu vou mencionar somente algumas. Em Gênesis 17 e 19, diz que Jesus ia ser descendente de Isaac. Em Gênesis 18, diz que Jesus ia ser descendente de Abraão. Em Números 24, 17 e Gênesis 28, 14, diz que Jesus ia ser descendente de Jacó. Em Gênesis 49, 10 Gênesis 49, 10, diz que Jesus ia ser da tribo de Judá. Então, se nós voltarmos aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos ver que toda essa descendência acaba em Judá. E Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, no verso 16. Então, por que tem essa genealogia toda? Para provar para os judeus da época de Mateus que Jesus realmente era o Cristo. Isso aqui nós vemos que é obra de Deus. Porque foi Deus que colocou dentro dos judeus, dentro do coração dos judeus, guardarem a genealogia. Essa genealogia é guardada até hoje. Se você conhece algum judeu, geralmente eles não gostam de falar nesse assunto, mas se você for muito amigo dele, ele vai falar da genealogia, de que tribo ele pertence até hoje. Por quê? Porque é a prova que Jesus Cristo nasceu da tribo de Judá. Então esse primeiro capítulo, ele vai falar só isso. Parece que nele só tem informações. Mas os pregadores geralmente encontram aqui nesse livro algumas referências. Vamos ver. Referências que eu falo são pautas de pregação. Nessa mesma genealogia, nós podemos encontrar 5 mulheres, né? Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria, que nasceu Jesus. Então nós vemos que aqui Jesus nos mostra que ainda que no Velho Testamento, a misericórdia já era aplicada aos homens. Porque tem muita gente que prega que a misericórdia de Deus só nasceu na graça, quando Jesus Cristo veio, mas não. Aqui nós podemos ver, né, as pregações que são baseadas nesse primeiro capítulo, que a misericórdia do Senhor sempre foi a mesma. Tamar era
ela fingiu ser prostituta porque ela não pôde casar com o filho, então ela se prostituiu com o pai. Um pecado gravíssimo naquela época. E mesmo assim ela faz parte da genealogia de Jesus. Raabe foi uma prostituta que salvou os espias judeus em Jericó, não é verdade? E era uma prostituta. E, no entanto, ela faz parte da genealogia de Jesus. Ruth era uma viúva moabita. Moabe era contra os judeus. Moabe era contra Israel. Mas essa moabita veio, habitou com os judeus, aceitou Jesus, o Deus dos judeus, que não era Jesus, mas Jeová, né? Naquela época era o Deus Jeová. E ela aceitou a eles e Jesus a aceitou, porque ela faz parte da genealogia dele. E Maria, também, mais uma mulher. Então, nesse primeiro capítulo, o que nós podemos chamar a atenção é isso. A genealogia prova a descendência de Jesus, de Abraão, Isaque e Jacó, e, posteriormente, da tribo de Judá. Também tem mais uma passagem que diz que ele era descendente de Davi. Vamos ver se eu acho o lugar aqui. Deixa eu ver onde que eu acho que ele também é descendente de Davi. Eu não vou achar porque são muitas profecias, mas se nós procurarmos com cuidado, nós vamos achar isso. Então o que interessa para nós nesse primeiro capítulo é isso. Porque esse meu estudo não é uma pregação sobre a passagem, é facilitar o entendimento, para que quando o crente, o novo convertido, for ouvir uma pregação, ele saber do que o pregador está falando. Porque os pregadores, os pregadores de todos nós, quando nós subimos ao púlpito, nós somos usados pelo Espírito de Deus e nós falamos a pessoas que muitas vezes já estão entendidas. Então, quando nós mencionamos uma passagem, quando nós mencionamos algo que aconteceu no Velho Testamento, o que acontece? As pessoas já conhecem, mas o novo convertido não. Então, a minha ideia, nesse meu estudo que eu estou iniciando hoje, é isso, é trazer entendimento ao novo convertido, para quando ele ouvir falar dessa passagem, ele já ter uma noção do que o pregador está falando. E aí sim ele vai entender o que Deus está falando. Não é? Porque se alguém fala de Ruth, por exemplo, ele vai saber que Ruth era uma moabita que pertenceu à genealogia de Jesus. Então já tem um certo fundamento. E aí aquilo mais que for falado de Ruth, acrescentado a esse entendimento que ela pertenceu à genealogia, já vai dar um entendimento diferenciado da palavra do Senhor. Então, por hoje é só. Esse primeiro capítulo, do versículo 1 ao 17, ele abre esse entendimento para que nós, homens gentis, né, que nós não somos judeus, somos gentis, entendamos também que o cumprimento da profecia que foi feito naqueles capítulos e versículos que eu passei, se cumpriram em Jesus Cristo. Então, a maior prova que nós temos é exatamente essa. A profecia feita e a profecia cumprida. Então, 4 profecias só que eu li se cumpriram nesse primeiro capítulo, do 1 ao 17. Tá ok? Por enquanto é só. A gente volta na próxima vez com o nascimento de Jesus. Vamos falar alguma coisa do nascimento. Até lá, é a paz do Senhor Jesus.